Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André. Estou aqui novamente, já que vocês gostaram muito e pediram, o reverendo Daniel está me recebendo na casa dele de novo. Obrigado, Dani, mais uma vez. E aí, gente, muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Casa é nossa. Opa! E aí dessa vez a gente vai trazer ele para um quadro muito especial, o Sem Filtro, onde a gente vai estar conversando sobre alguns temas bíblicos, talvez um pouco polêmicos, por que não, né? E respondendo algumas dúvidas que com certeza você já se perguntou ao longo da sua caminhada cristã. E para começar aqui o nosso quadro, a gente pensou, não tem forma melhor do que não falar de teologia. Então, será que a teologia de fato esfria o crente? E muito provavelmente, se você é um novo convertido, se você veio de uma outra denominação para a teologia reformada, com certeza você já teve algum debate com algum membro da sua família, com algum amigo, e muito provavelmente você já escutou que, na verdade, nós somos chamados para nos focarmos no Espírito, né? Porque o Espírito vivifica e a letra mata. Mas será que é verdade, Dani, isso? Será que a gente tem que olhar para a teologia como algo que a gente deve temer, de certo modo, que se a gente se aproximar, a gente vai esfriar na fé? Como que a gente enxerga tudo isso, né? Em meio a tantas dúvidas que a gente tem. Tá, vamos lá. Acho que o primeiro ponto é a gente romper com uma ideia que a gente tem na nossa sociedade com principalmente um viés cultural dentro do cristianismo de que existe o crente que estuda a Bíblia, que estuda pra caramba, é louco por teologia Exato. e tal, e existe o outro crente que vai pro monte. Exato. Então, e que esse cara ele é mais avivado, que esse cara Mais ele tá espiritual, no né? flame, ele tá querendo só ir, sentir as coisas. Primeiro que uma coisa, ela não necessariamente ela precisa anular a outra. Exato. Então não significa que o crente que ele busca sim uma vida de oração, um pouquinho mais avivado, o cara que vai pro monte. Nossa cidade aqui a gente não tem nenhum monte, Exato. mas existem outras igrejas presbiterianas sérias que organizam passeios, vão com as igrejas para um monte, fazem sim uma ideia de orar e tudo mais. Só que isso não significa que a pessoa ela viva uma espiritualidade genuína e perfeita. Na realidade, o ponto principal é a teologia ela precisa apontar a nossa espiritualidade. Então, nós vivemos uma teologia e buscamos uma teologia que é uma teologia totalmente pautada pela Bíblia. Aquilo que é mais importante para a gente não é a teologia em si. O que é mais importante para a gente é a gente fazer teologia à luz da palavra. O fundamento é a palavra. Então, a teologia bíblica, a ideia de uma teologia pautada e fiel à Escritura, ela é uma teologia, com certeza, ela vai ser uma teologia que traz vida. Então, a ideia é, obviamente, o versículo ele traz a letra mata, mas não tá... A Bíblia não está anulando a própria Bíblia. Exato. Não tem como. Não precisa ficar com medo, né? Ela não está anulando a própria Bíblia. A Escritura começa a falar mal dela. Não existe isso, cara. Na realidade, é no sentido de que é viver uma fé apenas pelo racional. E a fé, ela tem sim o seu lado racional, mas ela também tem aquele lado que o próprio versículo fala, de que a gente não vê, a gente crê, a gente espera. Então a gente lida com essas duas coisas. A questão de sim estudar a própria palavra e a questão de ter uma fé que é uma fé que muitas coisas não é vista, nós cremos. Então uma coisa não precisa anular a outra. O crente, ele precisa ser um crente que pega a sua Bíblia, que pega a palavra de Deus, que vive pela palavra de Deus, que quer estudar mais e mais a palavra de Deus, e dentro do campo do estudo, da ciência, ele vai recorrer à teologia, e ele precisa ser o crente também, que tem uma vida de oração, que vive querendo ter um fervor e tudo mais. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. Perfeito. E a Bíblia mostra esse equilíbrio. E eu vejo também, Dani, que não tem como o crente fugir da teologia. Porque a teologia é literalmente a gente pegar a palavra, como você está falando, e aplicar nas questões diárias da nossa vida. Então, o tempo todo a gente está fazendo teologia. Desde quando a gente é criança tem aquela dúvida, será que Deus existe? Como ele criou todas as coisas? Só que as questões vão se intensificando. Conforme a gente olha para o mundo, a gente consegue perceber desdobramentos que causam dúvidas na gente, né? Então, como que a gente vai responder a temas como o aborto à luz da palavra? Como que a gente vai responder sobre temas como a homossexualidade, sobre a política, etc. Sempre à luz da palavra. Então, a todo momento, o crente ele tem que fazer a teologia, né? Essa é justamente a diferença entre teologia e religião. Exato. A teologia, ela parte da ótica de Deus. É Deus quem revela aquilo que ele quer, conforme ele quis, e ele revela a sua palavra ao seu povo.
O seu povo pega essa palavra, estuda essa palavra e faz teologia. Ou seja, está querendo estudar Deus conforme a revelação do próprio Deus. A religião não. A religião a gente vê dentro da própria sociedade comum. As pessoas por aí, as pessoas que andam na rua, as pessoas que fazem o terço aleatoriamente. As pessoas, elas estão querendo enxergar o ponto de vista dela para com Deus. Então, a ótica é inversa. A teologia, ela é o olhar daquilo que Deus revelou a nós. É o homem olhando para Deus. Para Deus conforme aquilo que Ele revelou. A religião é simplesmente o homem tentando encaixar numa caixinha Deus. E eu vejo também que a teologia é um instrumento, querendo ou não, pensando na igreja, de ensino. Sim. Né? Porque é dentro da igreja que a gente consegue compreender mais as verdades do Senhor, é junto com os irmãos também que a gente consegue viver essa verdade, né? Então eu vejo também muito ela caminhando lado a lado com essa parte do ensino. E como eu falei, essa importância de responder todas as dúvidas que o cristão tem, né? Na própria palavra a gente vê vários relatos, né, desde o Antigo Testamento do povo tendo situações na frente dele e tendo que tomar decisões. E como que ele vai tomar essa decisão? O que Deus fala a respeito disso? Ele se agrada com isso ou não? Qual é a visão dele acerca disso ou não? O que está escrito na Torá, né? O que está escrito na palavra? O que ele mostrou, né? Exatamente. À luz da sua palavra. Tem um texto bíblico que eu quero destacar para você, que é Romanos 12, verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira questão que a gente observa aqui é uma diferenciação. Existe um padrão muito diferente. O padrão que é daquilo que Deus revelou e o padrão que não cabe àquilo que Deus revelou. Ou seja, os padrões desse mundo. É o que o texto bíblico nos diz. Mas existe também o que ele quer fazer, mas deixem que Deus os transforme pela renovação de mente. A renovação da mente de vocês. Nosso coração é transformado, nossa mente é transformada, e nossa mente é transformada como? Pelo estudo da palavra, fazendo teologia, aqui vamos ser mais rigorosos, fazendo uma boa teologia, Perfeito. Uma teologia fiel à Escritura. E aí o resultado disso é para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente conhece a vontade de Deus pela palavra dele, pela renovação da mente, que é um ato que ele faz em nós. Ele revelou sua palavra. Então a boa teologia é uma teologia fiel. Nós amamos a teologia, mas uma teologia fiel à Escritura. Uma boa teologia, ela precisa de Escritura. Não um monte de autores, não um monte de debates e debates aleatórios, mas bons autores que estão discorrendo os textos bíblicos. Perfeito. Que estão debatendo o texto bíblico. E assim a gente cresce. Assim a gente resolve as nossas dúvidas. Assim a gente amadurece na fé. Assim a gente deixa de olhar para aquilo que Deus revelou e enxergar como simplesmente pode e não pode. E a gente vai olhar a complexidade da beleza do ser de Deus através da teologia. Perfeito. Acho que olhando para isso tudo, Dani, não tem como falar que Deus não se agrada com a teologia ou falar que Deus não quer que a gente faça teologia, Exato. né? Pelo contrário, Ele nos chama a conhecê-lo, Ele nos chama também a fazer a diferença aí e aplicar essa teologia em todas as áreas da nossa vida. Né? Isso aí. Então não precisa Estuda ter medo, não. teologia. É isso. Valeu, pessoal. Fique ligado aí para mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bênção para vocês. A gente desafia vocês justamente a fazer a teologia. Sejam teólogos onde quer que vocês estejam nesse momento. Seja bênção para a igreja, para os amigos de vocês, façam a diferença. Isso, Deus abençoe.